tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para tratar do seguinte assunto, ó, Fases do Capitalismo, parte 2. Lembrando que essa é a segunda parte desse assunto. A gente teve a primeira parte, que falou sobre capitalismo mercantil, capitalismo comercial, e agora a gente vai falar sobre capitalismo industrial e capitalismo financeiro, fechado? Então olha só, para você se organizar direitinho, eu vou dizer para ti como é que a aula está dividida, ok? Pega aí teu caderno, pega tua caneta e faz as anotações logo das dicas que eu vou te passar nessa nossa videoaula, fechado? Vamos lá então. A aula está dividida hoje da seguinte maneira. Primeira parte da aula, vou falar para vocês sobre o capitalismo industrial, beleza? Segunda parte, vamos citar as principais características desse modelo chamado capitalismo industrial. Aí a gente vai para a terceira parte. Na terceira parte, iremos tratar do capitalismo financeiro ou monopolista, que é a mesma coisa, tá? Você pode chamar ou de financeiro ou de monopolista, tanto faz, você escolhe aí, é igual. E, para fechar, iremos ver as características desse último modelo, que é o capitalismo financeiro. Então, ó, tá show de bola. Tá tudo bem organizadinho para você conseguir entender a aula e se sair bem aí nos seus testes, provas e vestibulares. Fechado? Vamos então começar falando do capitalismo industrial. E aí pensa comigo, vamos lá, me ajuda. Se a gente fala de capitalismo industrial, a gente tem que lembrar de quê? Da Revolução Industrial. Quando foi a Revolução Industrial? Lá no século XVIII. Começou na Inglaterra, depois França e depois Bélgica. São os 3 primeiros países do mundo a se industrializarem, beleza? Então, quando a gente fala de capitalismo industrial, imediatamente a gente tem que lembrar da Revolução Industrial. Olha só, a Revolução Industrial, ocorrida a partir do século XVIII, a partir quer dizer que começou dali, não que acabou ali, ok? Começou do século XVIII, mas teve também a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial ao longo do tempo. A primeira é do século XVIII. Propiciou o aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo chamada de capitalismo industrial, que é exatamente sobre isso que a gente está falando nessa primeira metade da aula de hoje. Os produtos manufaturados, feitos de maneira manuais, foram substituídos pelos produtos industrializados, através da maquinofatura, produzida pelas máquinas, que alcançaram diversas regiões por meio do desenvolvimento do sistema fabril e da urbanização. Vamos devagar? Quando eu falo para ti sistema fabril, tu lembra de quê? Fabril te lembra? Fábrica. Beleza. O que é uma fábrica? É um local de produção. O que se produz na fábrica? Produtos industriais. Então, qual a relação entre indústria e fábrica? É que indústria é uma atividade econômica e fábrica é o local onde se produz essa atividade. Para você poder entender legal, é a mesma relação entre escola e educação. Educação é uma atividade humana e a escola é o local onde ela acontece. Entendeu? Ou parte dela, pelo menos, né? A educação no sentido de ensino, de conteúdos e tudo mais. Componentes curriculares. Certinho? Então, olha só. Indústria é atividade, fábrica é local de produção. Se existe o desenvolvimento do sistema fabril, pensa comigo, significa dizer que o número de fábricas o quê? Aumentou. Que esse modelo produtivo da fábrica se consolidou. Fábrica é uma atividade do campo ou da cidade? Pensa aí direitinho. Onde é que tem fábrica? É na zona rural ou na cidade? Na cidade. Quer dizer que a partir do momento que as fábricas crescem em quantidade, significa dizer que mais pessoas vão sair da sua vida no campo para buscar emprego aonde? Na cidade. E isso vai acelerar o processo de crescimento da área urbana. A indústria é uma das principais responsáveis pela aceleração da urbanização, do crescimento da área urbana. Beleza? Continua aqui, vamos lá. A partir desse momento, as fábricas passam a comportar um grande número de trabalhadores, além de adotar máquinas dentro do sistema de produção, visando o aumento da produção, que passou a ser feita em grande escala. Olha só, quando a gente fala de produção em grande escala,
é o mesmo que falar produção em larga escala. Você pode chamar isso de 3 nomes diferentes. Vamos devagar para entender? Primeiro, você pode chamar produção em grande escala, é o primeiro. Você pode chamar também produção em larga escala, segundo. Ou você pode chamar simplesmente produção em massa, que é o terceiro. São 3 possibilidades. Ou grande escala, ou larga escala, ou massa. Mesma coisa. Você está falando do mesmo processo, que é o aumento da produção dentro do capitalismo industrial. As colônias, a gente está falando de colonização, Brasil, né, período colonial e tal. As colônias começam a atuar como fornecedoras de matéria-prima e as metrópoles como fornecedoras de mercadorias. A partir do momento que a Europa se industrializa, Inglaterra, França, Bélgica, depois a Alemanha, Império Austro-Húngaro e demais países, as colônias, tanto da América, quanto da África, quanto da Ásia, elas viram fornecedoras de matéria-prima e também fonte de escoamento da produção, e os países europeus, principalmente nesse primeiro momento, viram produtores, né, industriais. Entendeu? Então você começa a ter uma coisa chamada divisão internacional do trabalho, onde o mundo todo está dentro do mesmo sistema de produção, só que parte do mundo exerce a função de economia periférica, que oferece, né, que na verdade é explorada nas suas matérias-primas e na mão de obra, e a outra parte do mundo, que dos países centrais desenvolvidos, que são países industriais, beleza? Industrializados. Então por isso que a gente chama de divisão internacional do trabalho a partir desse contexto. Características desse modelo chamado capitalismo industrial. Eu citei várias. Você vai anotando no caderno e à medida que você vai anotando eu vou explicando para ti cada uma delas. Beleza? Vamos começar então da primeira aqui, que é o aumento da produtividade. Foi o que eu te falei ainda há pouquinho. Eu falei para ti que o aumento da produção ou da produtividade pode ser a produção em larga escala, ou grande escala, ou produção em massa. Esse modelo aí, de larga escala, ele começou, é claro, desde o início da Revolução. Ele foi aumentando a produção. Só que o grande modelo produtivo da indústria, que fez com que isso virasse regra, se chama Fordismo, beleza? Lembra da Ford, automóveis e tal? Pois é. Foi na fábrica de automóveis da Ford que esse modelo se consolidou de maneira mais intensa. A chamada produção em larga escala, beleza? Crescimento da classe operária. Como é que a gente chama a classe operária? Proletariado. A classe que trabalha para sustentar a família, o proletariado, os operários das fábricas, cresceu em número. Por quê? Porque a quantidade de fábrica aumentou. E se aumenta a quantidade de fábrica, aumenta a quantidade de emprego no setor fabril. E aumenta, consequentemente, o número de pessoas que trabalham nessa função. Portanto, que são, né, proletários, que são operários das fábricas. Excedente de produção. O que é isso? Significa dizer que a indústria acelerou a produção de excedente. Quando você produz excedente, você produz para vender. Você produz para transformar aquela produção em mercadoria e obter lucro, certo? Então, se há um aumento da produção de excedente, existe um aumento da produção de mercadoria. E, consequentemente, uma motivação para o consumo cada vez maior. Acumulação de capital. Muito mais do que qualquer outra fase do capitalismo, devido ao aumento da produção, a gente também teve uma época onde a acumulação de capital se tornou mais intensa, se tornou mais evidente do que era no capitalismo comercial ou mercantil. Aceleração da produção. Isso aqui é o papel das máquinas. Quando o capitalismo incluiu as máquinas no processo produtivo, fez com que acelerasse ainda mais a produção dos bens, no caso dos bens industriais. A substituição da manufatura pela maquinofatura ajudou a potencializar, a aumentar essa capacidade de produção. O aumento da produtividade também é uma consequência disso tudo, né? Obviamente. E para fechar, o desenvolvimento dos meios de transporte, que são fundamentais para o escoamento da produção. Para levar a produção... fundamental primeiro, para levar matéria-prima para a indústria e segundo, para escoar a produção industrial para o mercado consumidor. Então, o avanço do sistema de transporte foi fundamental para o capitalismo industrial.
principalmente nesse momento o transporte ferroviário, certo? Foi fundamental para que o capitalismo industrial desse certo e se consolidasse também. São características desse modelo aí, dessa fase do capitalismo chamada de capitalismo industrial. Tá? Lembrando que o capitalismo industrial tem muitas fases. Primeira, segunda, terceira fase, daí por diante. Daqui a pouco tem uma quarta fase aí, né? Quem sabe. Tem outras características. Vamos continuar nas características. Anota aí, ó. Intensas horas de trabalho. É uma época ali, século XIX, principalmente, que não tinha lei trabalhista. Hoje em dia tem. Tá? O Brasil começou a ter a lei trabalhista ali a partir dos anos 30, a Inglaterra final do século XIX, mas antigamente não tinha. Ou seja, tinha gente que trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia, de maneira muito cansativa, de maneira, né, exaustiva demais. Salários muito baixos também, como não tinha lei trabalhista, não tinha salário mínimo, né, consequentemente. Então as pessoas trabalhavam muito mais do que hoje e recebiam muito menos comparativamente ao que é hoje em dia também. Condições extremamente precárias de trabalho, né? Apesar do crescimento da produção, de riqueza e tudo mais, mas para o trabalhador isso era uma coisa muito mais complicada, né? Muito mais precária, cada vez mais degradante. O aumento do desemprego também, porque assim como cresceu muitas fábricas, muitas pessoas ao mesmo tempo foram procurar emprego nesse setor, só que não tinha emprego para todo mundo. Criou-se um chamado exército industrial de reserva, que é outra característica aqui, né? Que é exatamente os desempregados, o pessoal que está ali só esperando surgir uma vaga para assumir o emprego, né? Por isso também que a instabilidade no emprego era muito constante. Então, a pessoa que estava trabalhando, que estava empregada, sabia que se ela não se dedicasse, ela poderia ser demitida, que facilmente alguém iria ficar com sua vaga, né? Então, é um momento que para o trabalhador é muito complicado. Condições muito precárias, ausência de leis trabalhistas, o trabalho muito degradante, muito exaustivo também, nesse contexto de crescimento industrial. E aí vamos para o terceiro tópico da aula de hoje, já para a metade final da aula, falar sobre capitalismo financeiro ou monopolista. Primeira coisa, você escolhe o nome que você quer dar, é a mesma coisa, tá? Pode ser financeiro ou monopolista, é a mesma fase, mesmas características, é a mesma coisa. Vamos chamar de financeiro, tá? Para ficar todo mundo aqui bacana. Capitalismo financeiro. Fechamos no financeiro. O capitalismo financeiro surge no século XX, já é uma coisa mais atual. A partir da expansão da globalização, que ocorreu mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Quando foi a Segunda Guerra? De 39 a 45. Então, quando a gente fala do capitalismo financeiro, a gente está falando principalmente dessa fase do mundo globalizado economicamente, do pós-Segunda Guerra Mundial, da bipolarização do mundo entre o capitalismo norte-americano e o socialismo da União Soviética. É essa fase aí que a gente está falando, quando fala de capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro é influenciado pela especulação financeira. Inclusive, a maior crise da história do capitalismo até hoje foi no século XX. A chamada crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é fruto também disso aqui, ó, da especulação financeira, beleza? Então o capitalismo financeiro está muito ligado a essas condições, a essas características que eu citei para você agora. A estruturação do mercado de ações e a sua especulação, que envolve valores, taxas, juros, etc., baseiam essa fase do capitalismo, fundamentam o que é o tal do capitalismo financeiro. O capital bancário, a influência das instituições bancárias e o capital industrial se fundem, se juntam, a partir do momento em que as empresas passam a ser divididas em ações, com valores estipulados a partir da sua lucratividade. Então percebe aí que nesse momento existe uma certa virtualização do dinheiro. Porque o dinheiro não é mais somente, não vem só da fonte da venda de mercadoria. Ele não é mais só o lance do bem industrial, produzido e comercializado. Mas ele também agora é especulativo. Ele tem a ver com taxa de juros, com investimento em ações, bolsa de valores, entendeu? Existe uma certa virtualização desse potencial aí monetário, econômico. Dessa maneira, essa fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, se fundamenta nas leis
das empresas multinacionais, dos bancos e das grandes corporações. Anota, isso é importante, tá? Anota isso aí, vamos lá. O capitalismo financeiro ou monopolista, que a gente está combinando de chamar só financeiro para ficar mais organizado, tá? O capitalismo financeiro se fundamenta, coloca aí, empresas multinacionais, bancos e grandes corporações. Essa é a tríade ou tripé que garante ali a sustentação, o funcionamento dessa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Beleza? Os países emergentes começam a desempenhar novos papéis dentro dessa nova lógica do capitalismo. O nome emergente, emergente é aquilo que está emergindo, aquilo que está ascendendo. Tá? Muita gente fala assim, o Brasil é um país emergente. Por quê? Porque o Brasil não é desenvolvido. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país que está em desenvolvimento. Aí, antigamente, na geografia, na sociologia, a gente chamava de subdesenvolvido. Era desenvolvido e subdesenvolvido. Agora é país desenvolvido e país emergente. Tá? É o nome mais, digamos, não é tão ruim quanto subdesenvolvido. Né? É o nome mais atual, que é o país emergente. Os países emergentes começam a desempenhar novos papéis, se industrializando. O Brasil se industrializou no século XX, lembra disso aí? A aula de história do Brasil, período Vargas e tudo mais, período desenvolvimentista da economia. Pois é, a indústria brasileira ela se consolida no século XX, assim como o México também. O México é um país subdesenvolvido, emergente, mas é industrializado, igual o Brasil. Só que eles não são desenvolvidos, não são países ricos, ok? São países emergentes. E aí, comporta nos seus territórios empresas estrangeiras. Vou te dar um exemplo. A TIM, que é uma empresa telefônica, é uma empresa de origem italiana. Assim também como grande parte das empresas de fast food, né, tipo o McDonald's, por exemplo, né, que não é brasileira, mas tem muitas lojas do McDonald's no Brasil todo, entendeu? Então são as empresas multinacionais. Elas começam a se estabelecer também nesses países que são países emergentes, como o Brasil, né, o nosso país. E aí a gente tem, por exemplo, impostos mais baratos, principalmente para essas empresas se estabelecerem no nosso território e tudo mais. Proximidade às matérias-primas, por isso que muitas empresas lá dos países industrializados vêm ter as suas filiais ou estabelecem aqui as suas parte, né, do seu capital de investimento ou de produção. Mão de obra barata, muito mais do que nos países mais avançados, mais ricos, e também o aumento do mercado consumidor, já que tem uma proximidade maior da produção da matéria com o mercado em questão. E aí, né, a gente acaba também consumindo esses produtos de empresas estrangeiras, multinacionais, e grande parte da lucratividade dessas empresas vem exatamente do nosso consumo, do nosso dinheiro, daquilo que a gente está comprando, consumindo dessas empresas grandes, estrangeiras, multinacionais. Características do capitalismo financeiro, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. São algumas, eu vou dizer devagarzinho para você ir anotando no seu caderno. Primeiro, expansão das empresas multinacionais. É óbvio, acabei de falar sobre isso, né? As multinacionais cada vez mais têm um domínio do mercado global. Então vamos lá, aumento, expansão das multinacionais. Expansão do imperialismo, sobretudo norte-americano. Então essa predominância do padrão de consumo da cultura norte-americana em grande parte do mundo globalizado. Aumento do mercado consumidor. Expansão da globalização, principalmente econômica. Investimento em ações, é o tal do capital financeiro, capital especulativo. Expansão de novas tecnologias, que vão ser fundamentais também nesse processo do capitalismo atual. Monopólio e oligopólio comercial. Especulação financeira, atuação das bolsas de valores, investimentos, ações. Urbanização crescente e a economia de mercado são características fundamentais dessa nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, juntando a parte 1 com a parte 2, a gente falou de capitalismo comercial ou mercantil, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. E com isso, encerramos mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.